Seja muito bem-vindo ao Diário do Recomeço. Este canal foi criado exclusivamente para te mostrar meu dia a dia, com frases motivacionais, com palavras que edificam e também para você fazer parte do meu dia a dia. Aqui será totalmente sem filtro, sem edição, sem produção, sem nada. Cara e coragem, totalmente sem filtro. E nesse primeiro vídeo, eu quase não ia fazer esse vídeo, mas eu preciso contar para vocês. Eu preciso tentar essa experiência. Algo tá falando muito forte comigo nos últimos dias para mostrar a minha realidade. Eu vou errar, eu vou falhar, eu vou gaguejar, porque eu não sou perfeito. É meu primeiro vídeo, não tenho produção alguma, não tenho equipe alguma, não tenho nem equipamento. Eu estou improvisando aqui, nunca gravei vídeo para internet, nunca fiz nada disso. Mas eu quis abrir esse canal exclusivamente para você que, assim como eu, está passando por um momento muito difícil, muito delicado, muito complicado. Assim como eu, tem passado por batalhas que só você e Deus sabe. Você tá rindo para os outros, você tá dando risada por fora, mas por dentro só você sabe como você está. Esse canal é para você, tá bom? Aqui você vai ter palavra de fé, motivação, todos os dias, tá bom? Mas totalmente sem filtro, totalmente natural. Nesse primeiro vídeo, eu quero contar um pouco da minha história para vocês. Meu nome é Jefferson, eu tenho 31 anos, fui nascido e criado aqui em São Paulo, capital, na Zona Leste, no extremo leste de São Paulo, na cidade de Tiradentes, mais precisamente. Moro com a minha mãe, com 31 anos, sim, moro com a minha mãe. Mas mais para frente do vídeo eu vou explicar o porquê. Vou contar um pouquinho da minha história. Nasci e fui criado aqui em cidade de Tiradentes. Fui criado eu, minha mãe, meu pai, eu e meu irmão do meio. Nós crescemos em um lar totalmente muito difícil, com violência doméstica, com bebidas alcoólicas, com agressão física, verbal, entre outras coisas. Eu, por ser o mais novo, sempre vivi doente, saúde, né? Sempre fui uma criança muito doente. Meus pais viviam sempre em hospital comigo. De hospital para casa para hospital, farmácia, enfim, sempre hospital, que eu tinha carne esponjosa e alguma outra doença também, que eu quase fui a óbito quando era pequeno também. Graças a Deus que Deus usou uma médica, de acordo com o que meus pais falam, né? Eu não lembro, que eu era muito criança na época. Essa parte aqui da respiração, que eu não sei o nome, me desculpe, porque não estudei direito, ela tampou muito quando era criança, ficou numa finura de uma agulha. Por pouco eu não morria, por pouco eu não tinha uma parada cardiorrespiratória e não tinha morrido. Uma médica anterior, no dia do atendimento, de acordo com os meus pais, né? Eu não lembro, que eu era muito pequeno. A médica disse que era só um resfriado, alguma coisa assim do tipo. Passou uma medicação para casa. E no caminho de eu vir embora para casa, eu tive um ataque muito forte respiratório, muito forte. Meu pulmão, essa parte respiratória aqui, ela chegou aqui mais ou menos, ficava muito forte a minha respiração. E Deus usou uma médica, meu pai entrou no consultório de uma médica lá e viu que não era nada simples, era algo grave. Foi aqui no Hospital Santa Marcelina, em Itaquera.
Isso. Aí a médica rapidamente já me colocou na mesa de cirurgia e operou. Tirei as amígdalas e operou da carne esponjosa. Com o tempo, fui sendo criado, né? Fui crescendo. Eu não vou falar que eu não tive infância, porque a minha infância toda foi separar a briga dos meus pais, foi separar, cuidar da minha mãe, cuidar do meu irmão, cuidar da minha família, né? Então eu não tive infância. Claro, tinha momentos que eu jogava meu futebol, nunca gostei de pipa, mas jogava meu futebol, brincava, ia para a igreja, sempre fui da igreja, desde pequeno, né? Sempre fui. Então assim fui crescendo, foi crescendo. Chegou na minha adolescência, pro início da juventude, foi tudo bem, tudo ótimo, tudo se normalizou, as brigas pararam fisicamente, mas as verbais continuavam constantemente. Meu pai num alcoolismo muito forte. E o meu irmão, por ser o do meio, ele, quando os meus pais brigavam, quando nós éramos novos, meus pais brigavam muito, ele era o que ficava na frente de batalha. Eu via o meu irmão de tanto nervoso, de medo, ele batia a cabeça na parede de desespero, sabe? E eu, por ser pequeno, eu não conseguia lidar com essa situação. Eu não conseguia lidar com este medo. Então eu ia para casa de vizinhos, né? Meu irmão via todas as cenas de agressões. Então ele foi crescendo uma pessoa muito revoltada. E uma válvula de escape para ele foi as drogas, né? Para fugir dessa situação. Eu não sou a favor, sou totalmente contra. Ele fez as escolhas dele, mas eu entendo por um lado o motivo. Todos nós, na verdade, foi o culpado de ter acontecido todas essas coisas que eu vou contar no decorrer do vídeo. Cresci uma pessoa muito calada, muito fechada, tinha complexo de inferioridade, não conseguia olhar no espelho, traumas, tinha um trauma muito grande com isso, não conseguia olhar para as pessoas, eu sempre baixava a cabeça, não tinha motivos para sorrir, para nada, sabe? Sempre foi uma vida muito difícil. Não estou me vitimizando, não quero dó, não quero pena, só estou contando o que aconteceu na minha vida durante todos esses anos, né? Então, sempre fui calado, sempre fui reservado. As pessoas brigavam comigo, eu não colocava o que estava dentro para fora. Eu sofria calado. Durante todos esses anos foi assim. Chegou uma fase tão crítica na nossa vida, tão crítica, em 2019, 2018, 2019. As brigas entre meu pai e minha mãe se cessaram, tanto fisicamente quanto verbalmente. As brigas começaram a ser entre meu pai e meu irmão. Meu pai era alcoólatra e meu irmão adicto. Então, o meu pai, por mais que ele bebia, ele sempre trabalhou, sempre sustentou a casa, até quando nós já éramos adultos, estávamos em casa parado por um tempo, ele levou a casa sozinho. E o meu irmão, por ser adicto, ele pegava as coisas dentro de casa. Nossa, se eu for listar as coisas que ele levou de casa, eu vou fazer um vídeo aqui de 2, 3 horas. Mas batedeira, furadeira,
caixa de ferramenta, chapinha, secador, meu relógio, fone de ouvido, batedeira, não sei se eu já falei, um monte de coisa, um monte de coisa, dinheiro, tudo conta de drogas. E meu pai nunca aceitou essas coisas, né? Então meu pai colocava ele para fora e ele não saía, minha mãe se envolvia no meio. Você sabe como mãe é, né? O filho pode ser o que for, mas ela sempre vai estar do lado do filho. E assim foi indo, foi indo. Chegou um certo dia, eu não tinha paz. Eu estava na igreja e fulano, amigos meus, seu pai e seu irmão estão se pegando. Vai lá, não sei o quê. Cansei de ver polícia no prédio onde eu morava, polícia em casa. Nossa, direto, direto. Aí chegou certa vez em 2000, acho que foi em 2019, se eu não me engano. Eu cheguei da igreja, eu estava na igreja, isso era num sábado. Nunca vou me esquecer desse dia. Não, perdão, domingo. Foi domingo, numa final, num jogo entre Corinthians e São Paulo. Me lembro até hoje. Meu pai e meu irmão estavam brigando muito feio, muito feio. Briga de agressão física mesmo. E minha mãe me ligando, estava na igreja, me ligando, desesperada, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aí eu cheguei em casa, os dois naquele arranca-rabo. Minha mãe saiu, sem rumo, sem destino, né? Sem destino. Aí, acho que foi meu pai ou foi meu irmão, eu não me lembro assim direito. Me desculpa, pessoal, eu parar de falar assim às vezes, ou ficar repetindo palavras, como eu falei, é sem filtro. Eu tô sendo o mais honesto e sincero possível, né? Para você entender um pouquinho da minha história, tá? Então me desculpa desde já. Se você acompanhou até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, sua curtida. Voltando. Aí, em 2019, no jogo entre Corinthians e São Paulo, eu nunca me esqueço. Aí eu cheguei em casa, os dois marram carrabo. Aí eu não lembro se foi o meu pai ou se foi o meu irmão que pegou a faca para dar um no outro. Para dar um no outro. Eu lembro que eu apartei os dois. Aí um dos dois que estava com a faca estava tentando atingir um ou outro. Eu não lembro agora assim quem era dos dois. Eu sei que eu peguei a faca com tanta força, que a faca cortou a palma da minha mão. Aí eu parei e pensei, falei, meu, temos que sair daqui. Falei com meu pai, falei, pai, é melhor a gente sair daqui, porque uma hora eu vou encontrar ou você ou ele estirado no chão. Porque a coisa era bem complicada, era feia, muito feia mesmo. Aí meu pai conhecia um colega, né, nosso, que mora, melhor dizendo, aqui no bairro. E meu pai conversou com ele, acertou de nós íamos morar em outro bairro, no Arthur Alvim, na Coab 1, desculpa, no apartamento dele. Cobrou um aluguel bem legal, num bairro daquele, 650 no aluguel, achei bem legal. E fomos morar lá, né? Eu não quis ficar com meu irmão porque eu achei injusto eu trabalhar para ter minhas coisas e ele simplesmente pegar para trocar por drogas, celular, nossa, muitas coisas. Aí eu fui morar com meu pai, mesmo meu pai sendo alcoólatra, tudo. Mas foi muito difícil. Aí veio a pandemia, chegou a pandemia, meu pai perdeu o emprego, a empresa que ele trabalhava fechou. E a minha mãe, ela teve que ficar isolada no trabalho dela durante um ano, ou um pouco mais de um ano. Aí nessas, meu pai e minha mãe conversando amigavelmente, sem briga, sem discussão, decidiram pela separação. Aí meu pai conheceu outra pessoa, a prima dele, de sangue, que é filha
da irmã do meu avô. E eles se casaram. Hoje meu pai não bebe mais, já faz 6, 7 anos que ele não bebe mais. São separados. Meu irmão, ele está em clínicas e clínicas e clínicas e clínicas. Agora parece que se ajeitou, encontrou uma pessoa, está morando no interior de São Paulo, né? Parece que se ajeitou. E por enquanto eu estou morando com a minha mãe, até eu resolver os problemas que eu estou passando. Por esse motivo que eu criei este canal, para mostrar a realidade. Agora chega a parte principal do vídeo. Desde 2023, eu trabalho em uma faculdade muito renomada, não vou dar nomes aqui, mas eu sou CLT, sou registrado, tenho renda, porém eu me encontro no limbo jurídico. O que é o limbo jurídico? É quando o INSS te libera para trabalhar e a empresa não permite o seu retorno. Ou acontece algum erro nos trâmites que você fica impedido de trabalhar. Então eu não recebo nem de um lado e nem de outro. Nesse período de 3 anos, veio muitas comorbidades e doenças que me atingiram. Em 2023 eu entrei nessa empresa como terceirizado, depois eu fui efetivado, tive os benefícios, né? O principal deles foi o convênio, que graças a Deus, primeiramente a Deus, né? Sem ele a gente não é nada, sem Deus a gente não é ninguém. E depois esse convênio me ajudou muito e me ajuda até hoje, porque eles não cortaram. Não sei se eles podem cortar, mesmo pessoas estando afastadas, não pode, mas não cortaram. E desde 2023 eu tenho passado muito mal, tenho tido muitas internações por pneumonia, por asma, por bronquite, por tudo que é doença pulmonar. Eu tive ano passado uma doença gravíssima, que a taxa de mortalidade dela é muito grande. Chamada SARA, olha o nome, SARA, né? SARA que mata, que é a síndrome da angústia respiratória aguda. Quase fui entubado, fiquei respirando por ajuda de aparelhos, um aparelho muito forte, um oxigênio de 100%. Se esse oxigênio não tivesse dado conta, o próximo passo seria a intubação, mas graças a Deus, Deus operou um milagre, me deu uma nova chance, eu estou aqui contando para vocês. Porém, o pulmão ele ficou sequelado, não perpetuamente, não para sempre, mas sim é como tivesse o pulmão tivesse sido esmagado e agora ele está reabrindo novamente. Então ficou com sequelas. Além dessa parte pulmonar, que é da asma, bronquite, essas coisas, eu tenho hérnia de disco na coluna cervical e na lombar. Eu tenho miocardiopatia diastólica, que é um problema no coração. Não é grave, porém não tem cura, precisa de tratamento. E neste momento eu me encontro afastado do trabalho. Tem medicações que eu faço de uso contínuo, que é caríssima, não vai nem para o alto custo e nem para a UBS. Para mim entrar com a Defensoria Pública é uma demora muito grande. E eu não posso ficar sem esses medicamentos, não posso de forma alguma, né? Então eu decidi gravar esse vídeo para mostrar para você que nem todas as pessoas que pedem ajuda estão fazendo isso de má fé. Infelizmente hoje você pede ajuda, você cria uma vaquinha, você cria uma opção de ajuda ali para você pedir. Muitos acham que é fraude, golpe. Já fui chamado de vagabundo, que não quer trabalhar, mandando ir pra rua. Mas eu tenho muitos problemas de saúde, que se eu for para um albergue, eu vou estar com moradores de rua,
vou estar com usuários de entorpecentes. Eu tenho imunidade muito baixa, então o risco de eu ter uma outra doença é muito grande. Então eu criei essa vaquinha justamente para isso, porque eu estando parado há mais de 2 anos que eu estou nesse limbo jurídico, foram se acumulando dívidas como aluguéis, já é o 7º mês que já está atrasado. Deus é tão maravilhoso que fez segurar esse tempo todo, né? Agora, eu entendo o dono da casa, ele está no direito dele, ele alugou a casa dele justamente para receber o dinheiro dele, ele precisa pagar as contas, eles têm as dívidas deles para pagar, eles são pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, pessoas de coração gigantesco. Mas chega uma hora que tem limite, né? Eu só tenho esse mês para poder resolver essa questão. Então eu criei uma vaquinha para quem puder ajudar, dar essa força, porque eu não estou trabalhando, não porque eu não quero, porque eu não posso, não posso. Eu amo trabalhar, eu trabalho desde os meus 16 anos, já fiz de tudo um pouco, mas só que neste momento eu estou impossibilitado. Se eu fico muito tempo em pé, minha coluna dói. Se eu fico sentado muito tempo, minha coluna dói. Se eu fico perto de que boa, de cloro, de desinfetante, dessas coisas, eu já sinto muita falta de ar. Então são vários empecilhos, não desculpas, são empecilhos de doenças, de comorbidades, entende? Mas vai passar, nem tudo é para sempre. Isso vai passar. Então, eu estou criando esse canal, esse vídeo, justamente para isso, mostrar a minha realidade, como ela é, sem filtro, sem produção, sem fake, sem nada, do jeito que ela é. Eu não sei editar vídeo, eu não sei fazer nada dessas coisas, mas eu estou tentando mostrar a minha realidade para você. Eu espero, em nome de Jesus, que esse vídeo fure a bolha e atinja o máximo de pessoas possíveis e que possam me ajudar, se não puder me ajudar monetariamente, que compartilhe esse vídeo, que curta, comenta, se inscreva no canal, que vai vir mais vídeos aí, muito mais vídeos, vídeo de motivação, de fé, de tudo um pouco, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.